Agora você está ao vivo. Boa noite, meu povo. Última live do ano. Meu parceiro que não queria mais fazer live comigo. Que mentira. Monstro, porque agora ele é só da Rede Globo, Mentira. tem contrato de exclusividade Que com mais? Multishow, Que mais? é, Que mais? Discovery Channel. Oh. Discovery Channel. Foi foda. Ai, papai. Aí, deixa eu botar o trem aqui pra Boa gente. noite, povo. Aí, Última live do ano. Última live. Pedro José. Última live. Pedro Joseph. Mas vai caber não, Vou te falar, viu, velho? Esse. Tem um monte de gente. Embora, povo. Maiana, paciente VIP. Show. Bom demais. Bora. No chique de blazer, né? Tem que fazer uma presa aqui no Instagram ao vivo e tal. No Instagram. No Instagram. Tu é muito grande, cara. Por que tu é assim? Você quer que eu fale mesmo? Não. Se prepara. Doutor Cadê a Franca, mulherada? meu amigo, meu brother. Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? A mulherada quer saber sobre. Entrando, povo, tá entrando. A mulherada quer Falar saber sobre reposição hormonal da menopausa. Cara, Eu acho que vai é ter problema, que viu? botar mais aqui. Perder um pouco do seu ombro, tá? Problema não, Um coração. pouco do seu ombro, porque seu Só ombro é ajeita muito aí. largo. Eu acho que o modo foi de você botar em cima do bloquinho aí pro negócio não escorregar. Tá escorregando. Aê. Eu fico bem coladinho em você. Ah, eu sei que você gosta. Aí, porra. Nossa, legal. Ah, patroa entrou. Patrona. Chamou a gente de gatos. Ela acha que Gatos? nos acha lindos. Gatos. O que mais que entrou? Deixa eu ver ali. Grazi Caraca, Gonçalves, show de nutricionista. bola. Você tá bom, Grazi? Beleza? Alessandra Souza falou que precisa porque ela está nessa fase. Menopausa? Vocês Você e mais dois 22 milhões de, Então, 22 milhões de mulheres E do pra Brasil, fazer? brasileiras. Marina Rito, vocês dois, eu tô esperando. Se preocupa não, Marina, já Marina cheguei o quê? hoje. A Marina Rito, a filha da... Tá esperando a dieta? É. Tá Nós certo. estamos empolgados, né, mano? Fala aí, Jackson Fall. Beleza, depois a gente conversa. Jackson, aqui, ao vivo. Começar ou não? Ai, vambora. Nada, que isso, Grazi? A menopausa para você vai ser só um conceito, toda hormonizada, como você está devidamente amparada do ponto de vista hormonal, vai ser só um conceito, vai dizer, passou, entrei, tive, não sei como Não é. sei o que é, não sei o que é mais. E malha pra caramba, e tudo, Sério? faz jejum, ela é Fera, feroz cara, demais fera. da conta. Muito fera. Fera. Vamos lá, Maria, gente demais já. O que mais que Começando. entrou aqui? Grazi, Boquinha. Boquinha 1965. Cida G. Linhares, está sofrendo com a menopausa? E tem muita gente aí. Quero ver onde que tá esse Antes de povo. começar a live aqui, queria fazer um merchan aqui da loja Sophie Marie, que minha esposa abriu em Águas Claras, multimarcas, moda feminina, chique, top, como minhas seguidoras. Fica no Shopping One, lá de Águas Claras, no 8º andar, lá no shopping da Hanoi, do bar da Heineken, lá, o antigo primeiro cozinho bar E aí, Lipe? de Águas Claras. A gente tem que ir lá visitar, tem um Instagram aí que é Sophie Marie Loja. Você quer fazer reposição Por favor. hormonal feminina? Vai lá. Pode vir, Vem cara. comigo. Chega aí. Tem que ir lá, Tem passa erro, lá, não. me ajudar a pagar as contas lá da loja que tá. Aromatizar um pouco aqui, chega aí. Vambora, começar. Então o tema hoje é mitos sobre reposição hormonal feminina na menopausa, não é isso? É isso. É isso. É isso. E você vai falar do quê? Não, hoje eu vim aqui só te fazer companhia Não, mesmo. senhor, de jeito nenhum. Não, hoje eu vou falar. Eu quero, já sou. Eu sou quase mulher. Então, Felipe Aragão. hoje eu vou falar brevemente um pouco do papel que o nutricionista pode conseguir adotar para poder melhorar um pouco dos sintomas da menopausa. Hoje, inclusive, a gente tem uma classe de fitoterápicos que realmente conseguem
não tanto tratar a menopausa como uma reposição hormonal, mas os sintomas principalmente, eu acho que a intervenção do nutricionista está mais relacionado com a pré-menopausa e dentro da menopausa amenizar os sintomas de uma forma geral num contexto bem integral da saúde feminina. Pedrão começa e depois eu dou os pitacos. Então tá, assim, falando de reposição hormonal na menopausa, o grande mito que envolve o assunto, não só na menopausa, né, mas quando a gente fala de hormônio de uma maneira geral, é o medo do câncer e dos outros possíveis efeitos adversos que a reposição hormonal pode trazer, certo? Doença cardiovascular, câncer de mama, AVC, o infarto agudo do miocárdio, né, que entra nas doenças cardiovasculares, questão de câncer de intestino, de fratura óssea, osteoporose, essa história toda. Então, assim, eu vou explicar para vocês aqui, grande Dani, como que começou essa história, esse medo, esse mito do medo mesmo da reposição hormonal feminina na menopausa, que foi com um grande estudo norte-americano, foi encerrado em 2002, que foi o WHI, que para mim foi um fiasco, vocês vão entender por quê, mas que foi a partir dos resultados desse estudo que que as pessoas, os médicos, nós médicos começamos a temer, né, ter um pouco mais de receio com relação à reposição hormonal da menopausa, certo? Menopausa nada mais é do que o fim da linha da produção hormonal ovariana feminina, né? Quando os ovários entram em falência, a gente determina e define como sendo a menopausa feminina. A gente só pode dar diagnóstico de menopausa na mulher que ainda menstrua regularmente 1 ano após a última menstruação. É um diagnóstico retroativo. Então, se você, mulher, não menstrua há mais de 1 ano, não tem nenhum outro fator que justifique, explique essa amenorreia, né, algum método contraceptivo, de implante, esse tipo de coisa, já está na idade próxima aí da média da menopausa, com exames hormonais alterados, a gente diz que você entrou na menopausa. O climatério é o período que circunda, né, a perimenopausa ali. A mulher já tem deficiência hormonal muito antes de entrar na menopausa propriamente dita e às vezes não, na maioria das vezes precisa de reposição antes mesmo do fim da menstruação. Então, o que foi esse estudo WHI? Né? O estudo WHI é Women's Health Initiative. Chique, né? Quando eu crescer, eu vou falar assim, inglês. Que foi um estudo americano, encerrado em 2002. Ele teve 5 anos de duração, era para durar 10 anos, era para ir até 2007. Ele foi encerrado 5 anos antes do previsto, por algumas complicações que surgiram relacionadas ao tratamento hormonal. E foi feito da seguinte maneira: foram 27 mil mulheres americanas na menopausa, que foram separadas em 2 grandes grupos. Um grupo de mulheres que ainda possuíam o útero, um grupo de mulheres que não possuíam mais o útero, tinham sido esterectomizadas, e elas, né, foram submetidas a essa reposição hormonal com estrógenos conjugados. A turma que ainda tinha útero recebia estrógeno conjugado com progesterona sintética, um progestágeno, né, sintético. A turma que não tinha útero só recebia estrogênio conjugado. O estrogênio utilizado foi o Premarin, na dose de 0,625 miligramas, e o progestágeno utilizado, no grupo que ainda tinha útero, o acetato de medroxprogesterona, certo? Na dose de 2,5 miligramas. O que aconteceu depois desses 5 anos aí, quando o estudo foi encerrado? Houve um aumento do colesterol ruim, houve uma redução do colesterol bom. Cara, é grande demais, cara. Não cabe coisa não aqui não. Faça, tá aqui, ó. Aumentou o colesterol ruim, diminuiu o colesterol bom, aumentou resistência insulínica, né, insulina basal, alterações na glicose das mulheres sob essa reposição. Houve aumento de 41% da ocorrência de AVC, 26% a mais de câncer de mama, 22% a mais de infarto agudo do miocárdio. Tiveram pontos positivos, que foi a redução de fraturas ósseas, fratura de quadril de 36% e fraturas em geral de 21%.
e redução de câncer de intestino. Então tiveram esses efeitos nefastos, né, negativos, que foram o motivo da suspensão do estudo, e esses efeitos positivos secundários. Beleza, desde então não se pode mais fazer reposição hormonal na mulher por mais de 5 anos, porque isso aumenta o risco de câncer de mama, infarto, AVC, aumenta o risco de diabetes, né, glicose, insulina, e altera o perfil lipídico. Perfeito. Por que eu digo que esse estudo foi um fiasco? Assim, ele não deveria ter sido levado tão a sério. Quando eu falei que as mulheres na menopausa utilizavam Premarin, eu estou falando para vocês que elas usaram um hormônio que era extraído do xixi da égua prenha, da égua grávida. O Premarin é vendido agora, você passar ali na rua das farmácias, você consegue comprar. Premarin é uma abreviação, na verdade, da americana de Pregnant Mare Urine, que é urina de égua prenha, certo? O que eles faziam? Eles pegavam um monte de égua barrigudas, gestantes, colocavam na baia, davam diurético para as éguas, extraíam a urina, e dessa urina da égua grávida, eles sintetizaram, eles fizeram o Premarin. Nesse Premarin, tinham 200 estrógenos conjugados, por isso que eles chamam de estrógenos conjugados, terapia com estrógenos conjugados, são 200 substâncias, das quais só se conhecia o efeito de 5. Dessas 5, 4 eram exclusivas do cavalo, da espécie equina. 1 era comum às duas espécies, ser humano e égua, certo? Os nomes bem sugestivos: sulfato de equilina sódica, 17-beta de hidroequilina, 17-alfa de hidroequilina e o 17-alfa-estradiol. Esses 4 hormônios são exclusivos do cavalo. A mulher não produz nenhum desses 4 hormônios, dos 5 que se conhecia, tá? Não estou falando dos 155, dos 195 que sobraram. O único que é comum ao equino e a nós humanos, a vocês mulheres, era a estrona. Perfeito? Só que a gente não faz reposição hormonal com estrona. Na verdade, toda a modulação hormonal visa diminuir, suprimir a estrona, porque a gente já sabe que estrona é um hormônio pró-cancerígeno. Então, eles utilizaram urinoterapia, não foi reposição hormonal, eles fizeram a terapia de mijo de égua grávida, com 200 substâncias, das quais só se conheciam 5, 4 exclusivas do cavalo, uma comum ao ser humano e ao cavalo, e que a gente sabe que é cancerígena. Tinha como dar certo esse negócio? Tinha como não aumentar risco de câncer tomar uma porcaria dessa durante 5 anos, 10 anos? 200 estrógenos. 200 conjugados. E o progestágeno que foi utilizado é uma antiprogesterona, né, que ainda compete a nível de receptor com a nossa progesterona natural, que é anticancerígena, que é o acetato de medroxprogesterona. Tinha que ter dado errado. Não tinha como chegar a uma conclusão diferente da que foi obtida no estudo. E é aí que a gente tem que ter cuidado, porque em se tratando de hormônio bioidêntico, de hormônio natural, a gente não tem estudo que prove aumento da incidência de câncer. Eu não estou falando que vai prevenir, não vai deixar acontecer, mas que uma modulação hormonal bem conduzida não provoca câncer de maneira alguma, e é eficaz e comprovadamente eficaz na prevenção de algumas doenças que ao longo do envelhecimento humano e principalmente pós-menopausa, falando de vocês mulheres, são muito mais letais e prevalentes do que o próprio câncer. Exemplo: a mulher, antes de entrar na menopausa, ela quase não infarta. O homem infarta muito mais do que a mulher, porque o estradiol protege o coração. É um hormônio maravilhoso para a parte cardiovascular. O seu estrogênio, que você está produzindo aí no ovário ainda, aí, quem ainda menstrua. Quando a mulher entra na menopausa, ela começa a elevar ano após ano a sua incidência de infarto. 5 anos depois que ela entrou na menopausa, ela está muito parecida à incidência masculina de infarto. De 5 anos para lá, a mulher ultrapassa o homem em incidência de infarto, certo? Então, deixar a mulher sem hormônio por medo de câncer é deixar ela sujeita a ter algum acidente cardiovascular que vai matar ela muito mais frequentemente e facilmente do que o câncer. Ela vai morrer antes. Ela não vai ter câncer mesmo não, porque ela morre antes. Só um segundo. Rapaz, tá quente aqui o trem. Tá quente? Nossa senhora da Bahia. Moço. Você tá do lado de um homem, né, mano? Tá. São os peptídeos que estão ativando o metabolismo aqui.
Outra coisa, osteoporose, fratura óssea pós-menopausa. A letalidade de uma fratura de colo do fêmur é de 50%. O idoso que fratura, uma idosa na pós-menopausa que fratura o colo do fêmur, de duas, uma escapa e uma morre. E aí, vou deixar ela sem hormônio, sendo que eu sei que o estrogênio, ele é formação óssea, certo? Ele previne, trata, reverte a osteoporose, o estrogênio, a testosterona. Ainda vou falar como que se deve fazer reposição da menopausa de verdade, se você é ser humano, se você é gente, se você não relincha, não tem quatro pastas, casco, crina, esse tipo de coisa, eu vou falar como é que se faz. Você não... a gente sabe que essa reposição é eficaz em melhorar a massa óssea da mulher na pós-menopausa. Então não vou deixar minha paciente tropeçar e quebrar o fêmur e falecer em decorrência disso com medo de câncer, com medo de uma provável ocorrência de câncer relacionada ao hormônio. Gente, é o seguinte, se o hormônio causasse câncer, a gente tinha que mexer em toda a estatística do câncer, não podia acreditar no que a gente recebe nos estudos, na literatura. 80% do câncer de mama, falando do câncer de mama, que é o mais relacionado à reposição hormonal feminina, acontece depois dos 50 anos de idade, certo? Ele é raro antes dos 35 anos de idade, e a sua incidência aumenta progressivamente após essa idade de 35 anos. Poxa, a mulher com 35 anos tem muito mais hormônio do que com 50 anos, provavelmente ela já está no climatério ou na menopausa. Não tem hormônio nenhum, a incidência dispara, certo? Câncer de mama é o câncer mais prevalente do mundo. No Brasil só pede por câncer de pele não melanoma. Pulmão também? O de pele não melanoma já passou do câncer de mama aqui no Brasil, mas no mundo é câncer de mama. Também acomete o homem, tá? Até 1% dos cânceres de mama acomete o sexo masculino. O homem também tem câncer de mama. Mas quando você pega a estatística e vê, né, populações que são mais acometidas, a gente vê que são faixas etárias, pessoas que não têm níveis, pode fazer, hormonais adequados. Eu acho que essa questão que o Pedro está falando é interessante porque levanta uma certa crítica no meio da medicina como um todo, inclusive com outros profissionais da área da saúde, sobre a possibilidade do desenvolvimento de câncer juntamente da reposição hormonal por estrogênio. Existem certos tipos de precedentes que a mulher pode ter, e aí sim ela fazendo a reposição hormonal isso poder de fato agravar. Perfeito. Alguns tipos de nódulos presentes inclusive na mama que são característicos de receptores de estrogênio. Perfeito. Se é possível que isso aconteça? É possível que aconteça. Aí é que está a individualização do tratamento. Pronto, certo? Perfeito. Toda mulher vai poder usar estrogênio, progesterona, testosterona, tudo junto, misturado? Não. Mulher que já teve câncer de mama, que tem lesão precursora maligna, história familiar muito próxima, na maioria das vezes a gente opta por uma reposição hormonal exclusiva de testosterona. E a mulher fica bem pra caramba, some todos os sintomas, até porque a testosterona é convertida em estrogênio pela aromatase no tecido periférico da mulher. Teoricamente não existe aromatase na mama, então não vira testosterona, não vira estrogênio na mama. Até um indício de reavaliação, mudança de terapia, para quem está usando só testosterona, a mulher que usa testosterona começa a ter dor na mama. Isso pode ser um sinal indireto de presença de aromatase na mama, que não é para ter. Só câncer, só tecido tumoral tem aromatase na mama. Então eu dei testosterona, a mulher sentiu dor na mama, tá errado, tem que suspender, investigar, e aí a gente vai fazer toda a propedêutica, né, investigação necessária para o caso. Mas na maioria das vezes a mulher não tem receptor, não tem aromatase na mama e ela pode ficar muito bem só com a testosterona, porque o estrogênio tem efeito proliferativo na mama. Só que quando Deus nos deu o estrogênio, ele nos deu a progesterona e ele nos deu a testosterona, que são antiproliferativos. Isso tem que estar em equilíbrio constante. Então eu até poderia dar o estrogênio, contando que tem quantidade suficiente de progesterona e testosterona, mas para que eu correr esse risco, até porque eu não sei que quantidade é essa suficiente de progesterona para aquela pessoa, porque isso tudo é muito individual, eu tiro estradiol, fico muito bem só com a testosterona, às vezes até com a progesterona, dependendo do caso, dependendo dos sintomas que a mulher apresente, mas sem o estradiol. Então sim, é possível, mas mais uma vez o tratamento sendo individualizado, a gente pula e escapa dos riscos todos e consegue tirar sintoma, melhorar a qualidade de vida e todos esses benefícios de proteção óssea, cardiovascular, cerebral. A testosterona também consegue, até por essa conversão indireta de estrogênio em tecido periférico. Estrogênio anti-demência, previne Alzheimer,
Você não vai ver uma menina de 18 anos que menstrua todo mês tendo Alzheimer. Você não vai ver um rapaz de 18 anos que tá bem, né? O vigor físico, sexual, no auge da carreira masculina, com Alzheimer. Você não vai ver. Você vai ver o senhor de 80 anos, você vai ver a senhora na pós-menopausa. Se não tiver na menopausa, esquece Alzheimer, tá? O diagnóstico é outro. Bateu a cabeça, AVC. Não existe Alzheimer com estrogênio suficiente. Eu não conheço, nunca vi nem na literatura a princípio. Então a gente deixa a mulher exposta a muitas outras condições mais frequentes e letais do que o próprio câncer, por esse medo que surgiu de um estudo mal feito, com um hormônio que a gente não usa e que não deveria ser usado. E quem sofre com certeza são as pacientes. Temos no Brasil 100 milhões de mulheres no climatério, 37% delas... 100 milhões de mulheres no Brasil, 37 milhões no climatério e 22 milhões na menopausa. Dessas todas, só 10% fazem, menos de 10% fazem reposição hormonal. E 80% desses 10%, que já é muito pouco, abandonam o tratamento com 6 meses. Porque um médico chegou, um médico passou e o outro contraindicou. Você é doida, vai tomar hormônio, sua mãe já teve câncer. Você é doida, tem um nódulo aqui, um cisto na mama, e aí ou porque ouve falar, ou pela internet, assim, ou boca a boca aí, sobre os hormônios, e que acaba trazendo desinformação e prejuízos para quem na verdade deveria estar sendo bem acompanhada e fazendo sua reposição hormonal adequada com o médico que entenda do assunto. Depois você dá uma pincelada no que é. Luci, beijo. A Rosa está perguntando. Vocês suas filhas todas, família. Que fala a respeito da menopausa precoce. Certo. E, bem, você poderia falar sobre menopausa precoce. A Alessandra fala que sofre no climatério e não faz reposição. Você não me conhece, não entrei na tua vida ainda. Você tem que vir pra cá. Que resolve isso aí rapidão. Climatério tem que ser tratado, né? Não vai esperar chegar na menopausa para tratar. Já perdeu tempo de vida, de qualidade de vida, já terminou o casamento, já tá querendo mudar de opção de lazer. Pode ficar sem hormônio não, gente, pelo amor de Deus. Menopausa precoce é uma doença, né? Foge da curva aí. A média da brasileira do climatério, menopausa, é de 45 a 52 anos. Menopausa precoce acontece quando a mulher entra na menopausa em idades que ela ainda deveria estar menstruando. Não vou saber exatamente qual idade, se é que existe uma idade que defina de fato a menopausa precoce, mas é uma falência ovariana antes do tempo, certo? Pode ser genética, pode ser por uma doença, por vício, cirúrgica, né? Porque ela tirou o ovário, o cisto, hemorragia, esse tipo de coisa, tem várias causas, mas é uma falência hormonal ovariana precoce. O tratamento é idêntico da menopausa fisiológica, tem que repor hormônio, não tem o que fazer. Se teve menopausa, tem uma paciente minha com 27 anos que entrou na menopausa, tomou hormônio desde então, 27, tem uma com 30 e pouco, tomou hormônio desde então. História familiar conta muito, a mãe que entrou na menopausa muito cedo, geralmente a filha também entra, quem entrou muito tarde, geralmente a filha também entra. E geralmente assim não é uma regra, mas são indícios que a gente vai tentando descobrir na consulta e na anamnese. Santos Araújo Joyce, a primeira consulta amanhã, maravilha, vai ser um prazer te atender aqui. Um recado para a dona Cristina, mãe do meu paciente Dimitri, que está pensando em vir aqui fazer essa reposição hormonal da menopausa, mas que tem medo, porque foi contraindicado hormônio para ela na década de 30, sei lá quando é que foi isso, gente, que contraindicaram hormônio para ela, ele contou a história mais ou menos, mas já mudou muita coisa, como você pode perceber, essa live vai ficar salva aqui para você assistir quantas vezes quiser, e tenho certeza que eu consigo te ajudar na sua situação, no seu problema, e melhorar a sua qualidade de vida, que é o grande intuito do meu tratamento aqui. Teve outra pessoa que perguntou, quem que não pode tomar hormônio, né? Como que faz? Aí aqui tá, não tem ninguém que não possa tomar hormônio. Tem quem não possa tal hormônio, determinado hormônio. Tem quem não possa utilizar determinada dose de hormônio. Tem quem não possa usar tal hormônio por determinado tempo. Mas hormônio todo mundo precisa. Se eu falar para uma mulher aqui que ela não precisa usar hormônio, vou ter que arrancar o ovário dela, vou ter que arrancar a hipófise dela, vou ter que fazer uma castração geral para ela ficar sem hormônio nenhum, ninguém fica. Se a gente tirar o cortisol, o hormônio principal do estresse produzido lá na adrenal, a gente dura 24 horas. Morre em 24 horas, pode tomar o remédio que for, a droga que for, entra em falência múltipla, o corpo não responde a mais nada. Então, não existe isso de não pode hormônio. Tem quem não precise ainda,
de reposição, tem quem não possa determinado hormônio, determinada dose por determinado tempo. Isso tem que ser individualizado, em consulta médica, com alguém que não tenha medo de passar hormônio de gente, de ser humano para vocês, certo? Que não queira passar nada de origem equina, né? Ou de outros bichos por aí. O que mais? Você quer falar mais aí? Bora. Já falei demais, falei não? 52. Tem umas coisas para falar aí, mas eu deixar aqui para daqui a pouco. Pode arrochar. Em relação acho que a intervenção do profissional nutricionista na saúde da mulher, principalmente na fase do climatério e menopausa, ela se torna muito interessante porque está muito mais correlacionado com um retorno de qualidade de vida da mulher, assim como também a prevenção de algumas alterações, principalmente do sistema articular e esquelético, que já esse período favorece com que a mulher passe a vir a ter. Então, partindo desse pressuposto, eu vejo muitas mulheres que entram na menopausa e chegam no consultório com prescrições de suplementação de cálcio. Eu não vejo o problema da suplementação de cálcio, eu vejo o problema quando o cálcio ele é colocado sozinho, numa forma de sal inorgânico. Normalmente se passa muito o citrato de cálcio. Eu particularmente eu sou contra, porque os sais inorgânicos que são associados ao cálcio, ou assim como qualquer outro mineral, óxido de magnésio e assim por diante, todos esses elementos eles viram radicais livres no corpo. Então, para começar uma suplementação de maneira adequada, de antemão, ela tem que ser feita da maneira correta, utilizando a melhor forma de biodisponibilização e de absorção desses nutrientes. Mas quando a gente pensa em cálcio, não adianta a gente simplesmente entupir de cálcio a mulher, até porque o cálcio ele pode tomar algumas vias distintas, favorecendo uma certa, que nós chamamos de acidose metabólica, pode fazer deposição em tecidos moles e se calcificar, trazendo outros prejuízos e ainda, inclusive, aumentar o acúmulo de gordura. Então, a suplementação de cálcio é uma suplementação que ela realmente deve ter muito cuidado. E outra, para nós conseguirmos metabolizar o cálcio, nós temos que ter vitamina D e magnésio. Logo, nós também... K2. Nós colocamos a K2 e colocamos o zinco. Mas só que quando faz suplementação de zinco e magnésio, eu também tenho que mexer no cobre. Mas se eu mexo no cobre, no zinco, no magnésio, no cálcio, tem que entrar com a vitamina D. Então, a suplementação de cálcio para o período da mulher, para fazer a prevenção de lesão na parede articular, ela tem que ser muito cautelosa, ela tem que ser muito bem pensada. E lembrando que tem várias formas de administração dessas vitaminas e minerais, e elas têm que ser realmente colocadas da melhor maneira. Inclusive, como o Pedro já falou em outras lives, nós falamos a respeito de vitamina D, é muito importante ser assertivo na dose de vitamina D, uma vez que tem que ser solicitado nos exames bioquímicos os níveis de PTH, que é um outro hormônio que está completamente correlacionado com todo o metabolismo ósseo e também com o metabolismo da vitamina D e do cálcio. Então tem que ser realmente cauteloso nessa questão. Infelizmente já peguei pacientes com depósito de cálcio em tecidos, literalmente calcificou cristal de cálcio em tecido, isso promove lesão, isso a depender do grau que é feito pode inclusive ser um preditor de câncer. Uma outra coisa muito comum que eu vejo em pacientes que têm menopausa no consultório é litíase renal. Uma dose absurda de cálcio que não consegue ser metabolizada e logo é excretado grande parte do cálcio ingerido pela urina, formando oxalato de cálcio, logo podendo vir a originar litíase renal. Para quem não conhece, é o vulgo cálculo renal, pedra nos rins. Então, uma delícia. E aí se faz mais necessário ainda tomar cuidado com a suplementação de vitamina D e magnésio. Lembrando que a vitamina D ela tem como uma ação, falando vulgarmente falando, de colocar o cálcio, pregar o cálcio no osso, mas para que o cálcio consiga entrar dentro da célula do osso, osteoclastos, oblastos, etc., precisa do magnésio. Tá? O magnésio ele é um elemento fundamental no metabolismo do cálcio em todos os tecidos do corpo. Tirando essa questão da suplementação de cálcio, que eu vejo que é a grande preocupação da maioria dos profissionais da área da saúde, a questão de qualidade de vida da mulher. Eu acredito que quando se há a premissa de que está chegando o climatério, eu acho que é onde o nutricionista, através da fitoterapia, consegue atuar muito para poder ajudar na regularização do ciclo menstrual, para poder começar a partir daí já diminuir os possíveis sintomas que estão a vir pela frente. E hoje, inclusive, eu acho muito engraçado que tem muita gente que não acredita na medicina tradicional chinesa, que basicamente aborda fitoterápicos,
E os fitoterápicos que são abordados na medicina tradicional chinesa já são utilizados há 1 zilhão de anos atrás. É utilizado na fitoterapia convencional. Eu falo na fitoterapia convencional porque, por exemplo, existe um fitoterápico que se chama Dong Quai na medicina tradicional chinesa, mas ele é conhecido como Angelica sinensis. E a gente usa isso na fitoterapia tradicional, que inclusive a Angelica sinensis ela ajuda na regularização do ciclo menstrual, quando começa na fase do climatério, onde se começam os atrasos do ciclo menstrual da mulher, vem as irregularidades. Não só pensando na questão da alteração do ciclo menstrual da mulher, tem fitoterápicos como a flor do coco, flor do coqueiro tradicional, do coco verde, inclusive ajuda a aumentar a produção de progesterona. Isso pode ajudar a equilibrar um pouco mais a proporção entre os hormônios quando a mulher está entrando na fase do climatério. Mas já no climatério também a mulher começa a manifestar sintomas como baixa de libido e pouca lubrificação vaginal. E já é difícil ter, de certa maneira, um estímulo para que a mulher lubrifique de forma adequada e acabe não tendo uma relação sexual de uma forma desprazerosa. Então existe a maca peruana, existe a ioimbina, que nós inclusive já falamos também em uma das lives anteriores, que são normalmente fitoterápicos que podem conseguir aumentar inclusive a vascularização periférica, a região clitoriana, para poder estimular a presença de sangue e assim também estimular a presença de lubrificação. Em relação à parte de vigor, de energia e dos calorões, normalmente entrou na menopausa, a mulher começa literalmente, não só por conta da queda de estrogênio, mas pela desregularização entre estrogênio, progesterona e testosterona, começa de fato a se sentir muito indisposta, muito cansada, e aí vem os vulgos fogachos. Para diminuir, inclusive, os sintomas do calorões, é claro que quando se faz a reposição propriamente dita com o hormônio, esses sintomas são basicamente reduzidos, mas quando não se faz a reposição hormonal, seja que tenha de fato algum motivo que não venha poder utilizar o hormônio, como ou não tolere, não queira, ou vem um preditor de câncer que já por ter alguma razão específica presente. Primeiro, a maioria das pessoas eu acredito que devo conhecer, que é a folha de amora, o extrato da folha de amora. Perguntaram ali para você falar sobre isso, eu sabia que você ia falar, não tive. Legal. O extrato da folha de amora possui fitoestrógenos. Quando nós falamos de fitoestrógenos, são substâncias e compostos vegetais que se assemelham à estrutura do estrogênio. O corpo pode reconhecer parte dessa estrutura como de fato o hormônio, mesmo não sendo um hormônio, e diminuir os sintomas da falta do estrogênio, que é o que justamente origina todos esses fogachos. Uma coisa não exclui a outra. Existem pacientes que mesmo fazendo a reposição adequada, né, ali na dose até onde eu posso chegar, porque também não posso exagerar na quantidade, precisam dos fitoterápicos para continuar sem os sintomas. Se dão muito bem com os fitoterápicos, e uma coisa não só pode hormônio sem fitoterápico, o fitoterápico sem hormônio, os dois na verdade se ajudam bastante. Eu tenho várias pacientes que fazem uso das duas coisas. Legal, não sabia. Das duas coisas. Vai nos Estados Unidos, lá, compra, tal, fitoterápico, que ajuda de fato. Às vezes o hormônio sozinho não tira 100% dos sintomas. Isso leva um tempo, depois acaba, mas ali na fase aguda, às vezes precisa de outras estratégias. Temos casa bem pra caramba. Temos a Sophora japonica, ela é conhecida como que é o nome? Acácia do Japão. Ela possui uma forma, ela possui genisteína, que é a mesma que está presente na soja. Tá? Ela é pertencente do grupo das isoflavonas, é conhecido também como um fitoestrógeno, só que estudos mais recentes mostraram que a genisteína, vindo através dessa Sophora japonica, que é uma planta, ela tem a forma ativa da genisteína, melhorando a biodisponibilidade e absorção. Novamente, tanto a isoflavona, que vem da soja, quanto desta planta, ambas vão possuir a mesma função de um fitoestrógeno. Disso, nós temos também a simicifuga, conhecido como Black Cohosh, não pode ser prescrita por nutricionistas, mas pode sim por médicos, faz a mesma função do fitoestrógeno. Existem alguns chás, inclusive, que podem ser feitos e tomados, devem, na verdade, serem tomados pelas mulheres
nessa fase da menopausa. Nós temos o chá do mulungu, que é uma planta inclusive do cerrado, que ela é um tônico, ela é muito parecida com os efeitos do ginseng, do ginkgo biloba, ajuda a gerar mais vitalidade e realmente trazer mais disposição, além de ajudar a diminuir os efeitos dos fogachos, dos calorões, mas também estão envolvidos na parte sexual, podendo inclusive melhorar a questão da lubrificação e um pouco da circulação periférica, contribuindo para essa melhora de toda a questão sexual. É muito importante que quando se entra na menopausa, a mulher de fato, eu até brinco, né, com a maioria dos meus pacientes, que quando as mulheres chegam no meu consultório e falam que tem 30 anos de idade, já falam que já era, a produção hormonal acabou, tá tudo em decadência e não presta mais, tireoide para de funcionar, enfim, vira uma baleia por conta dos 30 anos e não é por conta da boca. E aí, particularmente para mim, é onde marca o início do decréscimo dos hormônios, na mulher com até um pouco antes, se não me engano, mas de fato, quando a mulher entra na menopausa, para mim é um marco de que realmente o metabolismo vai começar a dar trabalho. Então, a questão que o Pedro falou sobre a reposição hormonal eu acho mais importante, até porque regularizando os hormônios, seja testosterona, progesterona, estrogênio, o metabolismo de fato volta a ter funcionalidade. Não é que ele para de ter funcionalidade, mas o ato dele reduzir, inclusive, pode trazer outras doenças em comorbidades, em associação. Resistência à insulina, obviamente o ganho de gordura na região abdominal, aumenta a gordura na região abdominal, aumenta a produção de citocinas, de substâncias pró-inflamatórias, aumento de substâncias pró-inflamatórias gera alteração de cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí a mulher passa o dia inteiro indisposta, cansada, quando às 9 horas da noite liga na tomada, não quer dormir. E aí o próprio hormônio cortisol pode originar ainda mais deposição de gordura na região abdominal, costas, flancos, e ainda pode aumentar, por consequência, a resistência à insulina. Quanto mais a insulina vai sendo estimulada e produzida, a longo prazo isso pode vir a se tornar uma pré-diabetes, uma diabetes do tipo 2. Infarto, câncer, Alzheimer. Pronto. Resumiu porque todo o quadro é inflamatório. Então eu tenho estrogênio baixo, testosterona baixa, progesterona baixa, alteração da insulina, aumento do cortisol, aumento da inflamação, tireoide começa a cambalear nesse meio tempo, principalmente por conta das alterações do cortisol. Provavelmente TSH, T3, T4 começam a de fato entrar em declínio, o metabolismo se encontra num estado de hipometabolismo e aí você fica suscetível a de fato a vir desenvolver um mal súbito ou uma doença autoimune ou qualquer outra coisa do tipo. Então, antes da gente pensar em apenas reposição hormonal por conta de calor, por conta de alguma coisa, é literalmente pensar no que realmente toda essa situação pode trazer de consequência para a mulher. E aí, nesse estado deprimido, cansado, mulher que já não gosta de doce, começa a comer açúcar desvairadamente, bolinho, biscoitinho de polvilho, pão de queijo, e aí só vai piorando ainda mais a questão das alterações metabólicas, do ganho de peso, podendo realmente trazer grandes problemas, inclusive, como o Pedro falou, câncer. Eu acho que essa, infelizmente, parece que é o desfecho de um quadro crônico de várias desordens, principalmente na mulher, nesse período. Então, para aquelas que estão no começo da menopausa ou que estão no climatério, procurem organizar toda essa questão hormonal, seja através da fitoterapia, seja propriamente dito com o hormônio. Procure regular o ciclo menstrual o máximo que puder e trace estratégias antes de entrar na menopausa para acabar não sofrendo os impactos de fato dessa alteração metabólica. Eu tenho pacientes que estão na menopausa que fazem densitometria óssea uma vez por ano e possuem densidade óssea como uma mulher de 20, 30 anos, normalmente falando quando a gente traz um comparativo. Parece que quando se entra na menopausa, que só aí começa com a suplementação de cálcio, vitamina D, magnésio, para poder retardar um processo que já se startou, que é a osteopenia, que é o começo da perda da massa óssea, mas sabendo que essa suplementação não poderia ter começado muito tempo antes para sequer ter deixado a mulher entrar em osteopenia. A gente está falando de osteoporose, que é muito comum, que é de fato a perda da massa óssea a um ponto significativo. Antes da osteoporose tem a osteopenia, que é o começo da perda da massa óssea, que é um quadro que inclusive pode ficar estacionado por um bom tempo, mas se quer entrar em osteopenia, é prevenção. Eu acho que acima de tudo é prevenção.
Então, Pedro falou, não espere entrar no quadro da menopausa para poder tomar uma contrapartida, seja ela com a reposição propriamente dita do hormônio sintético, idêntico, melhor dizendo, ou propriamente com esses fitoestrógenos, com esses fitoterápicos. Faça a prevenção da densitometria óssea pelo menos uma vez ao ano. Infelizmente, está comum, viu? Paciente de 33, 34 Falar anos. agora, não tem idade. 33. Quem quer se cuidar tem que fazer exame independente da idade. Quanto mais preventivo você for, melhor vai ser. Né? O custo da manutenção é sempre menor do que o do reparo, né? do reparo do dano. O que eu acho mais interessante é o médico chegar e falar assim, por que o seu médico parceiro mandou uma mulher de 33 anos fazer densitometria óssea? Eu já peguei de 29 com osteoporose por e aí? Caceta do anticoncepcional. Ou por doença da paratireoide, ou por deficiência de vitamina D, ou por cigarro demais, por cachaça demais. Então, é epidemia mesmo de osteopenia e osteoporose em pacientes jovens. Igual você falou, tem mulher na menopausa tem osso de 20, e tem mulher de 20 com osso de 60, 70. Então, não tem idade. Aqui, o pessoal já sabe. O plano de saúde chora porque é exame... Esse aqui é tarado por exame. Eu achei que eu gostava, esse é tarado. Mas a gente precisa pedir, não tem jeito. Eu vou adivinhar, vou olhar pra cara da menina, identidade. Opa, 20 anos aqui não tem doença. 60 anos aqui tem doença. Não é assim que funciona. Eu acho que volta a falar em questão de prevenção. Muitos pacientes começam, hoje já me mandaram uma foto no Instagram falando assim, você é um filho da puta, você mandou tirar quase 30 tubos de sangue. E eu não tô... E eu não tô nem aí, eu vou continuar pedindo se eu não começar a aumentar. Eu boto o sanguinho escorrendo. Se eu não começar a aumentar esses pedidos de exame de sangue. Eu falo isso porque há 3 anos atrás eu fiz um pedido de exame de sangue para um paciente que inclusive tinha marcadores tumorais que eu e o Pedro nós costumamos solicitar. Ele não tinha, mas não pode. Ele não tinha precedente nenhum de câncer na família. Ninguém tinha câncer. E simplesmente quando ele fez o exame, houve um indicativo de câncer de pulmão e ele foi fazer os exames de imagem e já havia sofrido mutação do câncer e já havia se deslocado para o osso. E por conta de um exame que é simples, barato, que não era para ser solicitado. Que não era para ser solicitado, porque acha besteira, e no meu caso é pior que ainda por não ser médico ou outro profissional, ele fala assim, mas o cara nem é médico, por que ele está pedindo isso? Justamente, eu estou pedindo isso porque a sua incompetência faz com que os outros morram por conta de não querer pedir um exame de sangue. Então, faça exames, quem for paciente do Pedro, quem se tornar paciente do Pedro, peça, por favor, para poder solicitar a densitometria óssea, pelo menos uma vez ao ano. Se tiver histórico, inclusive, com mãe que tem entrado em menopausa de maneira precoce, hoje foi uma paciente nossa, inclusive, no consultório, Graziele. De Lucas? Isso. Ela foi lá, inclusive, conversa vai, não sei como é que chegou no assunto, ela falou assim, essa paciente foi muito legal, ela fez quase que todo o check-up de exame genético que um certo laboratório faz, que inclusive eu trabalho, o Pedro trabalha também, que é DF Médica, e lá eu vi que ela tinha alteração do metabolismo da vitamina D e alteração do metabolismo do cálcio. E aí eu conversei com ela e falei, olha, você tem que fazer uma prevenção para acabar não tendo uma alteração do sistema articular. E ela falou, minha mãe entrou em menopausa precoce. Eu falei, para hoje, exames hormonais, vamos ver como é que isso está, porque às vezes ela pode estar entrando, não sabe, e já pode ter inclusive quadro de osteopenia e não sabe. Então, preventivo, exame de imagem, DEXA, quem puder fazer exame genético melhor ainda, principalmente do perfil hormonal. Caso contrário, vem no Pedro, pula lá no consultório e vamos tomar uma folha de amor até não aguentar mais. Você fala da história de não tratar a menopausa por causa dos sintomas, dos calores e tudo mais, sim por causa das consequências nefastas aí que podem vir depois por causa desse estado inflamatório, né? Certo? Câncer, infarto, AVC, osteoporose, tudo. Demência, Alzheimer. Eu costumo dizer que a mulher que entra na menopausa e tem fogacho, ela é uma privilegiada. A mulher que entra na menopausa e sente que entrou na menopausa e se incomoda com aqueles sintomas, ela é uma privilegiada. Tem mulher que entra na menopausa e não sente absolutamente nada. E deixa... Eu não tenho calor, minha libido tá boa e deixa o pau torar. Tô bem pra cacete, já vou mexer com o médico, com hormônio, tô fora. Então, a mulher que tem o sintoma, ela corre no médico. Ela não dá conta de ficar sentindo aquilo. Ela vai em um que vai dizer porque não é para ela tomar hormônio, ela vai em outro que vai dizer para ela não tomar hormônio, e ela vai ficar pulando de médico até chegar um
corajoso que diga, você precisa de hormônio, estamos aqui, certo? Então essa mulher privilegiada, porque o sintoma leva ela até o médico, e aí o médico vai pedir exame, vai achar o que tiver que achar ou não, e vai iniciar a reposição hormonal prevenindo todas essas complicações do envelhecimento. Aqui não sente nada, muitas vezes fica sem a reposição. O primeiro sintoma que ela vai ter é morte súbita, é infarto, é AVC, é demência, é hipertensão. O Omar falou, entrou na menopausa, estado inflamatório, cortisol, aumentou a circunferência abdominal. Gente, qualquer coisa que aumente a circunferência abdominal tem que ser combatida a todo custo. Seja com remédio, seja com hormônio, porque não tem nada pior para a nossa saúde do que acúmulo de gordura nessa região aqui. Não tem jeito. Aumento de circunferência abdominal é fator de risco para tudo que não presta, certo? E a falta de estrogênio faz, né? A menopausa faz depósito de gordura abdominal. Então a mulher que tem sintomas, eu falo assim, graças a Deus você tem sintoma, quem vai tratar o sintoma, né? Mas pensando em prevenir esses efeitos péssimos aí a longo prazo. Rapaz, perguntar tanta coisa aqui, tá, vou tentar aqui mais ou menos que me perguntaram se eu lembro de tudo aqui. Perguntaram assim, quem não pode hormônio, eu falei, né? Na verdade não é que não pode, tem que ver o hormônio certo. Essa mesma pessoa falou que sente dor na mama, eu falei. Se for só com testosterona, a gente tem que investigar essa mama e suspender a reposição até que seja investigado. Se tem estrogênio, provavelmente é o estrogênio. A própria progesterona pode dar em alguns casos. Então, é individualizar o tratamento mais uma vez. Tem dor de cabeça, tem qualquer efeito adverso, é individualização. É ver qual que está fazendo mal, tira, troca, diminui dose, esparça, usa dia sim, dia não, mas tem um jeito certo. Ainda não tive um paciente aqui que, ó, esse aqui não vou conseguir, o hormônio não dá certo, ele não pode, vai morrer. Não existe isso. Então é adaptação e desejo, lógico. A pessoa tem que não quer, você tem que ser respeitado. Então, outra coisa, da gestrinona. Perguntaram aí, a Fátima, adora gestrinona. Todo gosta de gestrinona. Por que será? Não sei. Aumenta a libido, queima a gordura, tira a celulite, aumenta a músculo, dá energia de disposição. Melhora cabelo, pele e unha. Tá merda. Pronto, beleza. Gestrinona é o principal hormônio do tal do chip da beleza, que vai ser tema de lives futuras. O implante hormonal, que é um tipo de testosterona, um derivado da testosterona, né? Por isso que ela faz todos os efeitos que eu falei, que são da testosterona, propriamente dito, só que com uma afinidade um pouco mal pelo receptor. A Gil, ó, Gil, eu tô chipada aqui, minhas pacientes chipadas, tô se entregando aqui, sarada de um jeito que você não acredita. A gestrinona pode ser utilizada, né, na reposição da menopausa, como ela tem um efeito de testosterona e de progesterona, às vezes a mulher fica só com gestrinona, muito bem, na menopausa. Ou a associação de gestrinona e estradiol, se ela tiver uma deficiência grave, alguns sinais de virilização, queda de cabelo, efeitos adversos da gestrinona, às vezes a gente contrapõe com um pouco de estradiol. E tem a mulher que vai usar tudo, gestrinona, progesterona, testosterona, estrogênio, como eu falei, cada caso é um caso, mas muitas mulheres... Todo mundo, se não sabia, eu te entreguei aqui, Gil. Ainda bem que sabe. Então a gestrinona é um hormônio espetacular, apesar de não ser bioidêntico, é extremamente seguro. A gente usa já tem mais de 30 anos que é utilizada a gestrinona e tá no arsenal aí da reposição da menopausa. Então falando disso aí, como é que se repõe, né? Direito. Reposição da menopausa, ingente. Né? Ser humano, homo sapiens. Não é isso? Nada de equinas. Nada de dihidroequilina sódica, nada disso. Então são vários hormônios que devem ser repostos na menopausa. Não é só o estrogênio, não é só a progesterona. E outra, essa balela de que tem útero, progesterona, não tem útero sem progesterona. Calma lá, vou explicar por que não pode ser assim. Então os hormônios são estrogênio, estriol, progesterona, testosterona, DEA. São os principais hormônios que devem ser analisados e, se indicados, utilizados na mulher na menopausa, né? O DEA, dehidroepiandrosterona, o DEA que todo mundo traz lá dos Estados Unidos, testosterona, progesterona, estradiol e estriol. São os hormônios utilizados. Tem alguns que podem ser utilizados via oral, outros só pode ser creme, na pele, creme vaginal, injetável, subcutâneo, intramuscular, sublingual e o implante hormonal, o tal do chip da beleza, né? Na verdade o nome certo é implante hormonal. São as vias de administração possíveis. Essa história sabe onde surgiu esse negócio da história do útero aí, da mulher que tem útero, tem progesterona, sem útero não precisa? É o seguinte, eu não falei aqui que no estudo foi usado uma progesterona sintética com progestágeno? Falei. Medroxprogesterona. O que acontece? A mulher que tem útero e usa só estradiol, o estradiol é proliferativo no útero, se não tem progesterona, ele prolifera o útero.
certo? E aumenta a chance de câncer de útero, de endométrio. Então, usa-se progesterona. A princípio, a mulher que não tem útero, eu não precisaria me preocupar com esse efeito proliferativo do estradiol. Então, não preciso de progesterona, certo? Só que o progestágeno sintético aumenta câncer de mama, certo? Então, você troca um câncer pelo outro. Eu vou usar só estradiol, vou ter câncer de útero. Se eu vou usar estradiol com progestágeno, eu vou ter câncer de mama. Você escolhe. O que você quer arrancar? Em cima ou embaixo? Certo? E a necessidade de repor progesterona não é só para proteger o útero. A progesterona tem inúmeros benefícios para a saúde da mulher. O Mar fala um desses aqui: mulher na menopausa com insônia, alteração de cortisol e queda de progesterona. Progesterona é um indutor do sono, potentíssimo. E nesse caso, se a mulher tem insônia, tem que ser via oral, não pode ser nem creme, porque quando a progesterona é utilizada via oral, ela tem o efeito de primeira passagem hepática, ela vira pregnenolone, que é o cara do sono. Bota a mulher para dormir de novo, maravilhosamente bem, se a causa for a deficiência da progesterona. A progesterona é um diurético natural. O progestágeno incha, a antiprogesterona incha, né? O anticoncepcional incha. A progesterona é diurética, diurético melhora o humor, é antidepressivo, é anticancerígeno em todos os sítios que o estrogênio atua, ela é antiproliferativa. Então, esse equilíbrio, como Deus fez, deve ser mantido, porque não foi só para o útero que a progesterona foi feita. Então, tendo útero ou não, vai repor o estrogênio, tem que ter progesterona. Quando você faz a reposição de progesterona, necessariamente você coloca testosterona junto? Não necessariamente, mas assim, a progesterona, o estradiol e a testosterona, eles brigam, né? Um efeito do outro, inclusive o receptor de estradiol e da testosterona é o mesmo, e a progesterona altera o receptor da testosterona. Se eu der muita progesterona para a mulher, para o homem, e não der testosterona, mesmo que ele não tenha deficiência, ele pode ter uma deficiência relativa, pode ter sintoma. Perfeito. E a nível de receptor. A progesterona chega lá, se não tiver testosterona suficiente, ela dá uma bagunçada lá e não consegue agir direito. Porque normalmente eu falo isso, que as pacientes colocam o DIU, certo, progesterona, perfeito, e o SHBG. Progestágeno sintético. O SHBG sobe, sequestra testosterona, testosterona cai. O estrogênio sintético faz isso, a progestágeno sintético faz isso, o pílula anticoncepcional bota SHBG lá pra cima. Por isso que quando normalmente a mulher faz a utilização de anticoncepcional, passa a questão de um mês e meio, começa a cair a questão energética, vitalidade, começa a ficar impaciente, não tem vontade de fazer muita coisa, perde força, começa a ter fadiga e não consegue render na atividade física. Um desses possíveis motivos é porque quando se usa o anticoncepcional, pílula oral, estrogênio, ou assim também como o próprio anel que contém progesterona, que é o DIU, aumenta-se o SHBG, que é uma enzima transportadora de hormônios sexuais pela corrente sanguínea. Só que depois de aumentado, de um canto pro outro. Só que depois de aumentada e a testosterona associada a essa enzima, ela não consegue mais despregar e logo os níveis de testosterona a nível de corrente sanguínea começam a reduzir. Então, normalmente, quando se pensa, acredito eu, numa dessas reposições, poder associar a testosterona junto. Então, a progesterona natural não eleva SHBG, mas atrapalha a nível receptor. O progestágeno sintético aumenta SHBG e lasca com o receptor. Então, independente se é sintético ou não, tem que ter testosterona. Entrou nesse consultório aqui, saiu sem testosterona, eu devo estar iniciando um quadro de Alzheimer grave. Só se eu esquecer. Eu percebi. Gente, estou tão apaixonado pela testosterona, cada vez mais, cada evento científico que eu vou, quanto mais eu leio sobre a testosterona, mais eu me apaixono por ela. É muito difícil. Eu acho que tem paciente minha que não usa, que não precisa, né? Já tem testosterona pra caramba, mas em caso de necessidade, de deficiência, pelo amor de Deus, não pode ficar sem de jeito nenhum. O preconceito a gente quebra aqui na hora e é um prazer quase sexual quando eu consigo desconvencer uma pessoa desses mitos, dessas baboseiras que colocam na cabeça de vocês de relação de hormônio e câncer. Regra da utilização dos hormônios com segurança, as 5 regras. Essas 5 regras são minhas, eu vou patentear isso, hein? 5 regras da modulação hormonal segura do Dr. Pedro Leão, que é deficiência, a pessoa tem que precisar, tem que ter deficiência do hormônio, o hormônio tem que ser bioidêntico, a dose tem que ser correta, a via de administração adequada, igual eu falei, progesterona para insônia, oral, estrogênio, só creme ou implante, testosterona nunca via oral, tem que ser sublingual, cutâneo ou injetável, e pelo tempo necessário. Tem hormônio que é para sempre, pro resto da vida, e tem hormônio que vai ter que ser utilizado por um tempo. Se a gente obedece essas 5 regras, é muito difícil ter algum tipo de problema. Testosterona para sempre? Forever. Todo e qualquer hormônio que se precisa utilizar hoje, amanhã você vai precisar dele também. Se com 50 anos você está precisando de testosterona, com 60 você acha que está precisando mais ou menos.
mais. Se com 80, mais. Com 100, se estiver vivo, mais ainda. Começou, não precisa parar. Esse negócio dos 5 anos da reposição hormonal veio desse estudo falido aí. Não existe isso não. De prazo não. Você vai usar enquanto precisar e desejar. Uma coisa importante que hoje a gente consegue ter como conhecimento, tendo respaldo da literatura, é que uma coisa muito importante para quem inclusive quer fazer reposição hormonal, obviamente, pelo amor de Deus, com acompanhamento médico, existem muitos profissionais da área da saúde que pegam um exame de sangue e adotam ele como um diagnóstico. Exame de sangue simplesmente é uma referência. Tendo em vista que nem sempre essas referências seguem o que nós chamamos de guideline, que são as referências dos estudos científicos. Vou dar um exemplo para vocês. Tem... Aí, Jane. Eles têm toque, para centralizar aqui. Tem estudos que mostram que o homem, quando tem menos do que 330 nanogramas de testosterona por decilitro, está morto. Já literalmente é considerado baixa, mas a referência do exame de sangue só considera agora, como umas novas que estão sendo implementadas, só quando tiver abaixo de 170. 170, o homem já está walking dead. É a forma que eu brinco. Né? Cara, então assim... eu não levanto nem da cama, não precisa nem me chamar. Muito cuidado com a opinião do profissional que você pega a respeito dos níveis de testosterona, porque, por exemplo, chegou um paciente no consultório e falou assim, tô cansado, tô pregado, não tô a fim de fazer nada, levanto da cama, vou pra academia, faço uma esteira e volto. Eu falei, pra que você está indo pra academia pra fazer esteira? Faz esteira então, vai caminhar em volta da sua casa. Não tenho vontade de fazer nada, meu sono tá péssimo, minha libido é basicamente zero. Aí eu fui pegar o exame dele e ele tinha 246 de testosterona. De acordo com o laboratório que ele havia feito, o valor de referência mínimo era 240. E quando ele... Brasília, DSB. E quando ele foi no endócrino, o endócrino falou, não, você não precisa fazer reposição de testosterona, uma vez que o seu testosterona está dentro do valor de referência. Mas como é que está dentro do valor de referência? Sendo que o que é de mais atualizado, digamos assim, são os que estão sendo referenciados em guidelines e estudos. E para piorar, o paciente ele é completamente sintomático da falta do hormônio. E existe muito médico que reluta em não prescrever, ou por não ter segurança, ou por não estar atualizado, ou porque usa o exame de sangue como referência. Aí, então, ótimo, esse é bom que não prescreva. Esse aí pode deixar, é bom, não passa se prescrever vai virar bagunça. Exatamente. Então cuidado deixa os malucos passar. Com quem vocês pegam a referência em relação à análise dos níveis hormonais, porque literalmente vocês vão ter uma Obrigado, Larissa. A conduta completamente errada. Somos os melhores. Quem falou? Larissa, minha paciente top. Eu quero só ter paciente top. Né? Pode. Abençoado demais, tá louco? A gente podia falar o seguinte, né, velho? E ano que vem, como que a gente vai fazer nos atendimentos? Tem gente me cobrando. Vai trabalhar nisso. Vamos sentar, tem que... Depois que a gente terminar essa live, já que é a última live do ano, eu e o Pedro, nós vamos sentar e nós vamos começar a atender juntos, tá? Vocês. Doutor Icaro, meu amigo, um abraço. Messi, esse é Messi. Molecular fudido. Eu e Pedro, dentro do consultório, nós vamos atender juntos os pacientes. Dentro da questão nutricional, eu vou tomar frente, o Pedro hormonal, as fórmulas manipuladas vão ser tratadas em conjunto. Hoje, na verdade, nós já fazemos isso, mas de uma maneira individualizada, cada um no seu canto. E nós vamos fazer agora os dois juntos e oferecer um tratamento e atendimento de mais excelência ainda. Agora o povo está perguntando. Cíntia, me manda direct aí que a gente resolve isso aí, eu dou um jeito. De madrugada, meia-noite. Manda o direct. Só resolve meia-noite? Rapaz, meu Deus. Minha mulher vai me matar, tá assim. Não tem testosterona que me livre dessa hoje. A gente vai lá. Termina da referência do médico, não quer prescrever, da referência e tudo mais lá. Não, eu já terminei. Essa história de referência de laboratório é a seguinte. Cada laboratório tem a sua referência nessa parte hormonal principalmente, né? Poucos exames são consensos mundiais, tipo glicose acima de 126, diabetes para todo mundo, colesterol acima de 190, tá alto, né? De acordo com esse povo aí, colesterol ainda vai ser tema de live, que não tem nada a ver isso aí, mas tudo bem. O que acontece? Cada laboratório tem que caceta, velho, não vai dar tempo. Galera, a gente falou demais, tá faltando um minuto para acabar a live. Metade de uma live para responder, vamos fazer uns 10 minutinhos só para responder pergunta? Vamos. Deixa eu terminar isso aqui.
é uma média. O laboratório usou uma média de valores de pessoas que fizeram o exame de sangue lá, faz um banco de dados, 95% dos valores entram na referência, 2,5% tem menos deficiência, 2,5% tem mais excesso. Então, assim, é um banco de dados, uma média estatística de pessoas que compõem aquele banco de dados. E, assim, na maioria das vezes, pessoas que fazem exames de sangue não são pessoas saudáveis, jovens, são pessoas mais idosas que estão com algum problema, foi no médico por algum sintoma, não está bem de saúde. Então, essa referência serve para todo mundo, o que serve para todo mundo não serve para ninguém. São valores muito amplos, testosterona de 170, 200 até 800, 900. Pô, o cara que tá com 800 de testosterona não precisa me dizer, eu olho pra ele, eu sei que ele tem. O que tá com 170, eu olho pro chão, vejo a cara dele, sei que ele tá com 170, certo? Não tá em pé, ou tá 1.100. deitado. Tu tá com 1.100? Você. Tento manter na faixa superior do normal pro cavalo. Então é uma estatística, uma média matemática, não é médica. E a gente não pode se basear nisso para dar diagnóstico, principalmente para promoção de qualidade de vida, para prevenção de doenças. Então o que é bom para a saúde tem que estar no